fazer. Oi, alguém gostaria? Pode das minhas cachorras aqui? Se alguém quiser, pode fazer. Posso fazer, Rita. Então, obrigado. Então, Senhor Jesus, mais uma vez, estamos aqui reunidos, né, mesmo online, para estudar os livros de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que possamos assimilar o estudo da noite de hoje e que possamos, Senhor, aproveitar o máximo possível da experiência do André, que passa para nós com tanto carinho, com tantos detalhes. Muito obrigada, Senhor. Pedimos por toda a humanidade, pelos nossos lares, pelos nossos afetos, todos nós possamos ser envolvidos nas vibrações de paz, de amor, de luz, que emanam de Ti, que emanam de Deus, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Quem gostaria de começar a leitura? Eu não posso porque eu estou sem óculos. Meu óculos é velho, é muito ruim para eu ler. Então você vai fazer a leitura. Então, obrigada. Deixa eu só aproximar aqui, porque eu acho que está muito longe, senão vocês não vão ouvir. Para aumentar mais um pouquinho, não? Não, eu estou lendo no livro. Não, mas eu não estou. Eu estou aqui na casa da minha mãe. Sim. Aí eu queria saber se a Lívia consegue aumentar mais um pouquinho, porque eu estou com óculos velho, o meu está consertando. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não dá. Mas aí não dá. Tá bom. Não dá por causa da gravação da tela, senão ele não pega. Tá bom, Florzinha, tá bom. Eu estive ouvindo, tá bom. Obrigada, tá? Capítulo 48, Pavor da Morte. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados, já que recebiam assistência espiritual? Não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Respeitosamente, interroguei Aniceto nesse sentido. De fato, André, respondeu o generoso mentor. A maioria dos desencarnados recebe esclarecimento justos em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento? Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade do agrupamento, como acontece noutro plano de evolução aos animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. E designando a grande assembleia de necessitados, continuou. Os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio do magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em tempos dessa espécie oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar.
Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e vigilantes, que vieram colher benefícios nesta casa? Pois eles também deram alguma coisa de si, deram calor magnético, irradiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. E sorrindo, concluiu bondoso: tudo bem, tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Terminada a reunião, com benefícios gerais que não me cabe descrever, pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que, no curso da moléstia, se encontram sob nossa assistência. E são sempre muitos? Indaguei. Número crescente, elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas, na maioria dos casos, somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos, isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Puséramos-nos a caminho e, a breves minutos, estacionávamos diante de um edifício de vasta proporção. O colega gentil conduziu-nos ao interior de espaço necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia gelado e rígido, tendo a seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos despojos. Parecia recolhida a si mesma, sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou facultativo atento. Mas a pobrezinha há 6 horas que está dominada por terrível pavor. E, portanto, o cavalheiro desencarnado que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista, esclareceu. Aquele é o noivo que a espera há muito. Aproximamo-nos um tanto e ouvimos-lo exclamar carinhosamente: Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica, tomada de infinito horror. Aniceto, que tudo pareceu compreender, num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado que se aproximou comovido. É preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador, resoluto. Vejo que a pobrezinha
não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção. Nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Sim, considerou ele tristemente. Há 6 horas chamo-a sem cessar, identificando-lhe o terror. Retarguiu Aniceto conselheirão. A ausência de preparação religiosa, meu irmão, ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se a alguma distância. Refazendo-se acompanhar do facultativo e assistira espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Cremilda, ao nosso tratamento. Ouvindo-o, a moça abriu os olhos, espantadiços, e exclamou: Ah, doutor, graças a Deus, que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. Não há morte, minha filha, objetou Aniceto afetuoso. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. É o senhor o novo médico? Indagou confortada. Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas, tornando-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos o instrutor em voz baixa, prestássemos auxílio em atitude íntima de oração e depois de conservar-se em silêncio por instante, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou-a Aniceto, afastando-a dos despojos, com o zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo, reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu retirar-se do semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave de seu amor. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatórias. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. E desejoso, talvez, de consubstanciar a síntese da lição, rematou: como veem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre a página? O pavor da morte. Acho que a maior dificuldade é essa mesmo, né? De readaptação ao plano espiritual, até para nós que já temos uma certa ideia, né, do que seja o plano espiritual, por conta dos nossos amores mesmo, muito difícil desapegar. Como ele diz, esse amor, ele chama até de amor doentio. Tem algum pedaço que ele fala isso. Eu não estou achando aqui. Ele até faz uma comparação, né, bem grosseira do animal que é apartado do rebanho.
Até a gente pode usar a cadela, né? Quando tira os filhotinhos antes da época, que tem uma época certa para tirar, né? Quando tira muito cedo, ela sente muito a falta dos filhotes, né? Então a gente vai vendo essa falta apesar da falta de preparo da irmã, por ela ser uma pessoa virtuosa, vamos chamar assim, ela não vai passar, como ele diz assim, como ele disse aqui, não vai encontrar tantos obstáculos insuperáveis por conta do comportamento dela. Mas eu penso assim, não sei se vocês vão concordar, não é só saber estudar o plano espiritual, a gente precisa acreditar mesmo, entrar em nós isso, como ele diz aqui, difundir a ideia da vida vitoriosa. Alguém quer colocar alguma coisa? Acho que é isso mesmo, né? Ter a preparação, né? Porque a gente tem que se preparar para isso, né? Acreditar mesmo, como você falou. E mais uma vez, né, até uma dúvida que foi até minha de outro capítulo, por que não falar imediatamente que a pessoa desencarnou, né? Porque talvez iria fazer mais mal para ela. Naquele momento ali, ele não falou para ela, né? É necessário todo um tato para Para não até uma vez chocar. eu li, senão o espírito vai remorrer de susto por conta disso. Então há que tomar um certo cuidado. O esclarecedor, o doutrinador, como queiram, ele tem que ter uma certa sensibilidade para isso. Porque alguns irmãos realmente porque não percebe como não dói. Ela não percebeu. Imagina, você está no hospital, provavelmente ela desencarnou no hospital, né? Tudo leva a crer. Você está no hospital e de repente você acorda ou você começa a perceber um ente seu desencarnado chamando você para ir para o plano espiritual, para ir para a vida eterna. Se você não tem um conhecimento, você vai se assustar. Então, o que os companheiros fizeram? Eles contornaram a situação. Você vê que eles não mentiram. Ele vai falando para ela da vida eterna e que ela vai receber um outro tratamento. Eles vão pegando a confiança da companheira para que aí sim, depois, ela já, como ele diz, ela não teve aquele descanso depois da morte, dormir, porque isso é necessário para o espírito, por conta até dos parentes, né, dos pensamentos que a pessoa fica, de saudade, etc. Então, é necessário que o espírito tenha esse período de adormecimento. E depois ela vai se adaptar, como nós também, né? Nós, em vários momentos da nossa vida, nós temos que nos adaptar a uma nova situação. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, não é fácil, né? Depois a gente vai... E o ser humano tem algo muito positivo, que nós nos adaptamos a tudo, né? Então é isso. Não é fácil. Eu me lembrei da cantora Elza Soares, da forma tranquila como ela falou, né? No dia que ela desencarnou. Eles estão avisando que virão me buscar. Aí depois ela diz, eles vieram, estão aqui para me levar. E morreu, desencarnou. Muito, muito interessante isso. Alguém mais quer falar? Senão a gente vai passar para o outro capítulo. Então vamos. Pode. Vamos lá. 49. Máquina divina. Não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Era um cavalheiro de 60 anos, presumíveis, que a leucemia aniquilava morosamente. Há muito facultativo, mas temos necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o desprendimento. No aposento, além de 2 senhoras desencarnadas, a mãe do agonizante e uma parenta próxima, viam-se familiares encarnados dando mostras de grande aflição. Nosso orientador examinou o enfermo detidamente e sentenciou:
Nada resta senão a necessidade de concurso para o desligamento final. Aniceto, a seguir, recomendou observássemos o moribundo com atenção. Concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo prestes a desencarnar. Notei com minúcia definição essencial, não temos por agora conceituação humana. Notando minha estranheza, Aniceto colocou-me a destra na fronte, transmitindo-me vigoroso influxo magnético e acentuou: repare a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do espírito. Agora, André, não está você diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre, examinando carne morta e músculos enrijecidos. Observe agora. O olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à sua vista nesse instante. O microscópio é ainda pobre, não obstante representar uma nobre conquista para a limitada visão humana. A cooperação magnética do querido mentor modificara a cena e fui compelido a concentrar todas as minhas energias a fim de não inutilizar a observação pelo golpe do espanto. A luz mental, embora fosca, tornara-se mais nítida e o corpo do moribundo agigantou-se, oferecendo-me espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Parecia-me o corpo, agora maravilhosa usina nos mais íntimos detalhes. O quadro científico era simplesmente estupefativo. Identificava em grandes proporções os nove sistemas de órgãos da máquina humana: o arcabouço ósseo, a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue, consubstanciado nos pulmões e nos rins, o sistema linfático, o maquinismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormoniais e os órgãos dos sentidos. Tal revelação histológica era diferente de tudo que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina. A circulação do sangue semelhava-se a movimento de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carne, água e resíduo. Milhões de organismos microscópios iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Presenciava a passagem de formas esquisitas à maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos, hospedando esferas minúsculas às centenas. Invadiam todos os núcleos organizados. Os órgãos, como os pulmões, o fígado e os rins, estavam sendo assaltados irremediavelmente por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. E, à medida que se consolidavam os micróbios invasores em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente da zona atacada, como se
um molde sempre novo fosse expulso da forma gasta e envelhecida, reconhecendo eu desse modo que a desencarnação se operava através do processo parcial, facultando-me ilações preciosas. Reparei que algumas glândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios que eram incontinentes, absorvidos pelos elementos letais. O plasma sanguíneo figurava-se líquido estranho e gangrenoso. Pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Todos os complexos celulares atritavam entre si e as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva. Está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual preexistente? Perguntou Aniceto, compreendendo-me a profunda admiração. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo, uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre, no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que, no homem, a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica, limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual, pré-existente, e por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo, a usina humana, causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Aniceto calou-se por momentos e, enquanto eu via aterrado os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do moribundo, volveu ele a palavra educativa. Vemos aqui o irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos
que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. Observe e identificará milhões de unidades da tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica pela defesa organizada e que se multiplicam assustadoramente de par com outros micróbios tão prolíferos quão terríveis. A nutrição foi interrompida. Não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne, por falta de educação mental. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar verdade, este nosso amigo não se está desencarnado, está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. E aí, quem gostaria de falar alguma coisa sobre o que foi lido? Bastante informação, né? Sobre essa divina máquina. Interessante a primeira parte, que ele é como se tivesse ampliado o corpo físico daquela pessoa para o André conseguir ver. Hoje em dia nós já temos essa tecnologia, né? A gente vê no History, até em filmes mesmo, aqueles CSI, aqueles filmes, eles levantam, né, e divide o corpo, né? A parte óssea, a parte da neurológica, a parte das veias, das artérias, aí mostra em 3D. Hoje nós já temos essa tecnologia para ver, né? A própria ressonância magnética, dá para você ver o corpo todo por dentro em funcionamento. Nós conseguimos, isso foi um avanço muito grande para a neurociência, ver o cérebro funcionando, porque anteriormente só poderia abrir, né, e ver depois do desencarne, então o cérebro já não está mais em funcionamento, a gente consegue ver as cirurgias que são feitas com o paciente neurologicamente, né, cirurgias neurológicas com o paciente acordado, para ele mexer, né, a parte motora, para quando o médico vai mexendo, eles sabem que área que ele está chegando, porque é tudo muito próximo, né? Então a gente já tem essa tecnologia, mas o André ficou surpreso, porque ele estava acostumado a estudar o corpo já que eles chamam de peça, né? Os médicos estudam a peça anatômica naquela época. Hoje não, já consegue fazer cirurgia por computação, à distância, com robô, quer dizer, a medicina avançou muito. Mas o mais interessante é ele falando a questão da mente, que não tem, como ele diz aqui, palavras e meios de comparação. Então, até hoje se estuda a mente humana. O que é a mente humana? Onde ela se localiza? Ela é física? Ela não é física? Então, eu não vou entrar nessa área porque eu não tenho informação nisso, né? Então, não vou arriscar. Mas o mais interessante é ele falando, cada célula é minúsculo motor trabalhando no impulso mental. Isso a gente já sabe, a ciência já comprova, né? Essa questão. Esse livro foi lá em 40, mais ou menos? 45, 44. Veio muito avanço. A influência da mente no nosso organismo, a gente já sabe. A ciência já comprovou. E essa questão de falar também, observe e identificará milhões de unidades da tuberculose, da lepra, tudo isso nós temos em nós. Eles não proliferam porque nós temos
fora o nosso planejamento reencarnatório, nós temos também defesas. Você vê que quando a gente está... Vou usar assim, quem tem depressão ou quem tem qualquer problema emocional, a pessoa fica mais sujeita a pegar resfriado, ela fica mais sujeita a ter outras enfermidades, às vezes ela desenvolve uma doença autoimune, por conta disso, porque baixa o padrão vibratório, baixa a defesa das células. Agora, com a Covid, o que nós fomos estimulados a tomar? Remédios para aumentar o quê? A nossa imunidade, que são os soldadinhos do corpo. E quando estava lendo, eu me lembrei de um caso do Divaldo, que eu achava que tinha sido com a Joana de Ângeles, mas não foi. Foi com o Jesus Gonçalves. O Jesus desencarnou de lepra. E ele apareceu para o Divaldo certa feita, e Divaldo estava muito resfriado mesmo. E Divaldo tinha uma dificuldade muito grande de visitar as colônias de rancenianos, ele tinha pavor. E o Jesus tinha combinado com ele deles fazerem essa visita, e o Divaldo estava muito resfriado. E o Jesus veio buscá-lo, né? E o Divaldo falou para Jesus: meu irmão, não posso ir, porque eu estou muito resfriado, eu estou quase morto. Aí o Jesus falou: bom, eu estou 100% morto e eu vou. Agora você tem duas opções. Ou você vai lá comigo, ou você vai para lá. Então, o que o Jesus disse para o Divaldo? Dependendo da sua forma de proceder, você poderá desenvolver o mal de Hansen. E nós também. Quem que está livre? Você vê que quando a pessoa tem um câncer, ninguém diz assim, fulano pegou um câncer. Qual é o termo? Fulano desenvolveu um câncer. Os médicos mesmo usam esse termo, desenvolver o câncer. Então, nós podemos desenvolver inúmeras doenças. Está tudo em nós. Está tudo em nós. Então, o companheiro, até pelo seu modo de proceder, porque ele era um homem irracional, né? Irracível, ele não está desencarnando. Porque há uma diferença entre morrer e desencarnar. São dois processos diferentes. Morre o corpo físico, mas o processo de desencarne, ele é lento. Os técnicos que trabalham nessa área são especialistas nesta área. Eles começam dos pés até chegar no centro coronário, que é o último. Então, é um processo lento, porque eles não vai se cortando, eles vão desatando os laços para o nosso desprendimento. Então, se a pessoa teve uma vida, né, mais tranquila, o desencarne vai se dar como ela viveu. Nós vamos desencarnar conforme nós tenhamos vivido. A gente, naquele livro Voltei, a gente vê que o desencarne do Frederico Fingner não foi tão fácil assim. O doutor Bezerra precisou vir, a filha precisou vir também para auxiliá-lo no desencarne, para desatar o último laço. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão muito quietos, meninos. Só eu falo, eu me sinto falando, parece que eu estou falando sozinha. É que a gente gosta de te escutar. Não vem com essa, não. Não vem que não colou. Mas esse capítulo aqui, ele é bem, assim, é interessante pra gente... Eu acho que atualmente, a gente pouco explora essa questão da mente, no sentido de a minha mente controla o meu corpo, A né? gente não tem... A hora que a gente conseguir tomar ciência disso, nós vamos tomar mais cuidado. Com o que pensamos, né? Durante o dia, nós oscilamos muito. E nós somos muito bombardeados pelo que está ao nosso redor. Na época da pandemia, muita gente que nem tinha problema emocional desenvolveu ansiedade, pânico, por conta do que estava ao nosso redor, do que chegava até nós. Então, quem não ficou vigilante
balançou. Quem não tinha... Eu não gosto nem de usar esse termo fé, porque eu acho que a gente fica julgando muito o outro. Dizer para você, fulano não tinha fé. Não, acho que cada um sabe de si e das suas dificuldades, né? Mas quem não se vigiou, ficou... Eu não vejo mais televisão já tem muito tempo. E eu tenho vivido muito bem assim. O que eu preciso saber de notícia, chega. Tem rádio, tem outros meios. Porque você fica muito mal. Porque raramente vai vir alguma notícia boa. Alguma notícia elevada para te melhorar o seu padrão vibracional. Meninos, eu não estou nem querendo entrar no desencarne de Fernando. E aí, no próximo, a gente também tá no 50, é 50 e 51, e aí acaba. Aí acaba. Aí a gente encerra a semana que vem para a gente não encerrar hoje e fazer uma leitura descuidada, porque o próximo é Missionários da Luz. E Missionários da Luz é bem... Eu nem achei que seria tão rápido assim a leitura desse livro. A gente tá lendo mais ou menos 2 capítulos, às vezes Mesmo até assim, 3. né? Eu tô achando que foi muito rápido. Claro que nós deixamos passar muita coisa, né? Mas um estudo online não dá para abarcar tudo mesmo. Porque no estudo presencial a gente pergunta, né? Vê a fisionomia do outro. Mas Missionários da Luz é muito bom. É um melhor que o outro. Eu tenho os meus preferidos, né? E ele é muito bom. Eu gosto muito de A Vida Continua, é o meu top 1. E Entre a Terra e o Céu, meu top 2. E no top 3, Missionários da Luz. O próximo é o Missionários da Luz, né? É maravilhoso, maravilhoso. É um livro maravilhoso do André. Então é isso, meninos. Se ninguém quiser falar mais nada, a gente faz a prece, pedindo por todos nós, pelos nossos lares, né? Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu faço. Então tá bom, obrigada. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez pelo estudo abençoado da nossa noite, pelos ensinamentos aqui deixados pelo nosso irmão André Luiz, com a colaboração do Chico Xavier, que tanto tem a nos ensinar, com os seus exemplos e com os seus livros deixados também, Senhor. Agradecemos a nossa casa espírita e que possamos, Mestre, ter forças para seguir caminhando na tua seara, que possamos, Jesus, expandir a nossa consciência, abrir a nossa mente para o conhecimento, igualmente para equilibrar as nossas energias mentais e materiais. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.